No vídeo de hoje vou te apresentar 3 ótimos fundos imobiliários para setembro de 2023. São fundos imobiliários bastante promissores que estão em bom momento de estudo e se você concluir que realmente vale a pena a compra aí para sua carteira de investimentos. Então fica até o final do vídeo para saber quais são essas boas opções do mercado no momento atual. Mas antes da gente começar, eu quero que você inscreva-se aqui no canal, caso ainda não tenha feito, para sempre receber conteúdo novo e de valor. Deixe seu like e o seu comentário também ao final desse vídeo de hoje, beleza? Então vamos lá falar sobre esses 3 fundos imobiliários que nesse momento estão nos mostrando aí com boas oportunidades, porque a gente está em um momento já de mudança de Selic, né? Então a gente já teve uma Selic aí de 13,75, agora está em 13,25. Banco Central já projeta essa Selic até o final do próximo ano abaixo aí dos 2 dígitos, ou seja, é um momento super interessante de você colocar fundos imobiliários aí na sua carteira de investimento, porque a gente sabe que quando o Selic cai, bolsa de valores sobe bastante, então é um momento muito bom de compra. Então esse segundo semestre de 2023 é uma ótima janela de oportunidades para isso. Então vamos lá olhar alguns exemplos. O primeiro, para a gente começar aqui, é o VISC11. É um fundo imobiliário de shopping center que eu gosto bastante e nesse momento ele está passando aí até por uma subscrição de cotas, ou seja, é quando o fundo imobiliário emite e vende novas cotas a mercado, tá? E essa subscrição é até uma oferta pública que ele está fazendo, qualquer pessoa pode participar, tá, dessa oferta pública. Então é uma grande oportunidade que eu vejo sim para o VISC11. E ele, nesse momento que eu estou fazendo aqui a gravação, está por R$ 119,00 e é um fundo imobiliário bem interessante. Vamos dar uma olhada nas principais informações desse FII. Ele vem em um momento de crescimento dos dividendos, isso aqui é super interessante. A gente voltar alguns meses, ele entregava aqui na casa de 82 centavos, já chegou a entregar 80 centavos, 78 centavos, um pouco mais atrás, e vem aí 2 meses consecutivos entregando 85 centavos em dividendos. É um ponto que eu enxergo super positivo para qualquer fundo imobiliário ao longo do tempo, é esse crescimento de dividendos, porque além do crescimento em ativos, diversificação, preço e mercado, ter crescimento em dividendo é super interessante aqui dentro de um fundo imobiliário. Qualquer cotista, sem sombra de dúvidas, quer ver isso. Quero mostrar aqui para vocês um pouco aqui da diversificação desse fundo imobiliário, tá? Então aqui tá os shopping centers que ele tem aqui dentro da sua operação, tá? E aqui eles falam um pouco sobre esses. O portfólio do fundo é composto por participação em 20 shoppings em 12 diferentes estados, administrados por 9 administradoras distintas e o que totaliza mais de 220 mil metros quadrados de área bruta locável própria, tá? Então, sem sombra de dúvidas, o VISC11 é uma das melhores opções que a gente tem de shopping center hoje no país. E nesse momento, com essa subscrição, o preço dele fica ainda mais atrativo, porque ela puxa o preço em mercado para baixo, tá? E ter essa diversificação que ele tem é bem interessante, né? 12 estados diferentes, 20 imóveis diferentes, você vai receber aí dividendos de todos eles, tá? Então dá pra gente ver nesse mapa aqui mais abaixo como ele tá distribuído pelo país. Então tem várias regiões diferentes, Nordeste, Sudeste, Norte, tá? Sul do país, entre outras. Então é bem interessante esse fundo imobiliário e se a gente for dar uma olhada no histórico dele, é um histórico muito positivo, tá? Então a taxa de ocupação dele é muito alta para um shopping center manter uma taxa de ocupação na faixa de 90% já é ótima e ele mantém aqui desde junho do ano passado aqui na faixa de 93%, em alguns meses chegando até 94% de ocupação, fechou aí o mês de junho em 92% de ocupação, tá? Que é de fato bem interessante. A inadimplência, que já foi positiva lá atrás, agora está ficando bem controlada, tá? Então isso é bem interessante a gente ver, né, que os aluguéis vêm sendo pagos ali dentro dele.
a taxa de vendas, tá, por metro quadrado. Se a gente for levar em consideração aqui, ó, tem os anos de 2022 e o ano de 2023, a gente pode perceber que aqui o ano de 2023 em alguns meses até supera o ano de 2022, como foi o caso de janeiro de 2023, que teve uma taxa de venda maior, e isso aqui impacta sim o dividendo. Shopping Center, para quem não sabe, é o único segmento de fundo imobiliário que recebe parte aí do dividendo advindo de vendas ali dentro dos estabelecimentos também, tá? Então, um fundo imobiliário que é super interessante, é um fundo imobiliário que vem numa fase de crescimento bem interessante, o preço dele em mercado, né? E aqui a gente não leva em consideração o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial dele, tá? Porque a gente está falando de um fundo de tijolo e não faz sentido olhar para esse tipo de coisa. Faz bastante sentido, principalmente se você adquirir o VISC 11 abaixo aí dos R$120, é um preço muito interessante em mercado. O segundo fundo imobiliário que eu quero mostrar é o LVBI 11. Aqui a gente já está falando de um outro segmento ainda em tijolo, que é o segmento de galpão logístico. Esse é um fundo imobiliário que distribuiu aí no último mês 79 centavos em dividendos. Mais um fundo imobiliário que vem crescendo dividendos nos últimos meses. Se a gente for levar em consideração aqui, ó, de março desse ano até agora, ele saiu de 75 centavos, foi para 76, 78 e agora 79 centavos. Ponto bem interessante desse fundo imobiliário também. E o que eu gosto mais desse fundo imobiliário é que ele tem uma diversificação em inquilinos bem interessante. Para quem quer investir e ter inquilinos ligados ao e-commerce, o LVBI, sem sombra de dúvidas, é uma das principais oportunidades que se tem em mercado, né? Aqui é um fundo imobiliário gerido pela VBI, que tem outros bons fundos imobiliários também em carteira. A gente pode ver aqui já no início do relatório gerencial a linha do tempo de crescimento desse fundo imobiliário, tá? Desde 2018 aí em mercado, então ele já tem algum tempo já de maturação. Ele vem sempre fazendo aquisições aí todos os anos, o que faz a distribuição de renda dele subir, né? Então, se a gente olhar lá desde julho do ano passado, ele saiu de um dividendo de 74 para agora 79 centavos, o que é um crescimento bem interessante. O número de cotistas do fundo também subindo, né? Já está próximo aqui de 80 mil cotistas. Um ponto super interessante, a vacância física desse fundo imobiliário é zerada, tá? Ou seja, todos os metros quadrados que eles têm disponíveis para alocação estão alugados nesse momento, tá? Tanto a vacância física quanto a financeira estão zeradas, então é um ponto super interessante, tá? Dentro aqui de todos os imóveis desse fundo imobiliário, são 33 locatários diferentes, tá? Então um galpão logístico é possível fazer isso. Perceba que alguns imóveis, por exemplo, como é o caso aqui do ativo em Guarulhos, se tem apenas um locatário, mas aqui no caso do imóvel em Extrema, no imóvel em Itapevi, no imóvel em Aratu, a gente possui mais locatários em um único imóvel, porque o galpão logístico dá essa possibilidade também de ser dividido em várias partes e ali alugar para inquilinos menores, tá? Os inquilinos maiores geralmente alugam todo o espaço do galpão, mas quando se fala de inquilinos um pouco menores dá para fazer essa divisão, o que é bom também para a diversificação do fundo, tá? Então ele consegue ter essa boa diversificação. A diversificação geográfica é muito interessante, tá? Então tem vários estados do país, mas principalmente São Paulo concentra aqui a maioria dos imóveis, e a alocação por classe, 95% dos ativos são classe A, tá? Ou seja, tem o maior padrão construtivo possível, certo? Então são imóveis extremamente modernos, como eu estava falando no início. Eles têm aqui grande parte voltada para o varejo. Como eu estava falando no início, eles têm grande parte aqui voltada para inquilino de e-commerce, tá? Então 25% está aqui para inquilinos de e-commerce. Vamos dar uma olhada nos principais inquilinos. Amazon, principal inquilino aqui, 10%. Depois Ambev, juntamente, né, na verdade, com Ambev, 10%. DHL, também 10% aqui da parte da receita. Depois Magazine Luiza, 9%. Depois Dia, 8%. IBL, Americanas e por aí vai, tá? Então ele tem uma carteira de inquilinos bem interessante dentro
dos seus imóveis, tá? Então, sem sombra de dúvidas, o LVBI é um dos fundos imobiliários que eu mais admiro em mercado, na parte de logística, certo? Então, eles vêm fazendo e construindo um trabalho muito bom ao longo desses últimos anos. Então, aqui está a segunda opção de bom fundo imobiliário para setembro de 2023. E o terceiro fundo imobiliário para setembro é o Habit 11. É um fundo imobiliário aí do segmento de papel. Já falamos de dois fundos imobiliários de tijolo, vamos falar de um segmento bem diferente, que é o segmento de papel, aqueles fundos imobiliários que financiam o mercado imobiliário no país. E esse aqui, sem sombra de dúvidas, é um dos principais, tá? O Habit 11, fundo imobiliário gerido aqui pela Habitat, e aqui a gente pode utilizar tranquilamente o PVP para precificação desse fundo imobiliário, que hoje está com uma precificação abaixo aqui do valor patrimonial, 0,98, né, do PVP, ou seja, 2% ainda abaixo do valor patrimonial. Ou seja, está em um bom momento ainda de compra. Esse é um fundo imobiliário que traz um dividendo bem interessante, tá? 14% nos últimos 12 meses e no último mês R$ 1,20. Ou seja, se você quer receber mais de 1% de dividendos ao mês, esse fundo imobiliário pode ser uma ótima pedida aí para você. Se a gente for levar em consideração, tá? Os últimos meses teve uma pequena queda nos dividendos, mas isso aí já era esperado por conta também da inflação no país ter dado uma segurada e ter ficado dentro da meta do Banco Central, tá? Porém, no último mês de agosto a gente já viu que a inflação subiu um pouco e já espera-se que nos próximos meses, setembro, outubro, novembro e dezembro, essa inflação fique um pouco acima, o que vai cooperar demais com o dividendo de um fundo imobiliário como esse. Então, eu espero que nos próximos meses ele tenha esse potencial até de aumento do dividendo, R$ 1,25, R$ 1,27, R$ 1,30 nos próximos meses, com essa inflação um pouco maior, tá? Já que dentro do relatório gerencial do Habit 11, a gente pode ver aqui quais são os CRIs que ele tem em carteira. Dá pra gente ver que tem muita coisa de qualidade aqui, porque para a gente avaliar de fato um CRI, né, e a qualidade dele, né, a segurança dele, a gente olha muito para esse quesito aqui, que é o rating, tá? Nada mais é do que uma nota que é dada para o risco da operação. Quanto mais bem avaliado, maior é o nível de segurança, tá? Então, aqui todos os CRIs avaliados em A, tá, possuem um alto nível de segurança. Porém, em contrapartida, tendem a ter uma taxa de retorno também menor, né? Quanto maior o risco, maior ali o recebimento. Por isso que fundos imobiliários que possuem CRIs com rating em B, C ou até D, como é o caso de DEVA, HCTR, o RPR e outros, têm um potencial muito grande de trazer dividendos. Porém, esse fundo imobiliário aqui, uma característica bem interessante dele é que ele tem uma mescla muito boa, tem muita coisa aqui de qualidade, também tem os ratings C aqui dentro da carteira dele, mas se a gente for olhar, 29,6% está em A, 29,6% em A+, 24% em A, 24,8% em A-, tá? Ou seja, grande parte da carteira tá em A, tem 13% apenas em B e 8,6% em C. Então, o Habit é um dos fundos imobiliários que eu vejo no mercado, tá? Que possui um risco e retorno muito, mas muito interessante, tá? Tem grande parte aí das notas de risco dos seus CRIs em A e entrega um dividendo muito compatível e muitas vezes até maior do que vários fundos imobiliários que têm ali baixas notas para terem retornos maiores, tá? Então é um risco-retorno que eu enxergo bem interessante para esse fundo imobiliário. Desde que comprado por um bom preço, o Habit é uma ótima opção em mercado e vem ano após ano se mostrando bem eficaz em mercado, trazendo bons resultados mesmo. Aqui abaixo eles mostram um pouco de como é que tá as operações que ele empresta o dinheiro, né, para retorno em taxa, mas é um fundo imobiliário que tem uma diversificação que é muito bacana e retornos também que são muito compatíveis com isso, tá? Então esse foi o nosso terceiro fundo imobiliário. Nesse vídeo aqui de hoje a gente falou de 3 fundos imobiliários. Começamos a falar do VISC 11, fundo imobiliário de shopping, depois falamos do LVBI 11, fundo imobiliário de galpão, e fechamos agora com o Habit 11,
fundo imobiliário de papel, tá? Eu quero que você deixe aí nos comentários o que você achou dessas 3 opções, se você já conhecia ou não, tá? Se você pretende incluir na sua carteira ou não esses fundos imobiliários. Mas antes da gente finalizar, quero te falar sobre a Orion Research, tá? Se você quer ter o acompanhamento de profissionais qualificados em mercado, te recomendando, tá? Uma estratégia de investimentos pronta para você simplesmente fazer o Ctrl+C, Ctrl+V e assim lucrar em fundos imobiliários, ações e investimentos no exterior. Vou deixar o link aqui abaixo, tá? Conheça as carteiras recomendadas da Orion Research, que vem mês após mês batendo aí recordes, tá? Ficando acima de todos os índices de mercado. Então os resultados lá da Orion Research já falam por si só. Clica lá e conheça, tá? Esse foi nosso vídeo de hoje. Até o próximo.